Bom dia, eu sou o pastor Raul Nogueira, você está no Focando Vidas, que é um ministério do LVO Luz e Vidas Orientais. Eu e minha esposa Graça somos responsáveis por essa missão, que trabalha focando os orientais e também o povo de Israel. E nós somos associados também com a WH, que é uma missão inglesa que está em 35 países. E eu gostaria que você realmente, se você tem chamada missionária, se você gostaria de saber um pouco mais sobre missões, entre em contato conosco também. Ah, é possível que você seja um pastor e na sua igreja tem alguém, um membro, que tem chamada. Então, manda essa pessoa para mim. 11 999 11 5272. Quando entrar em contato comigo, nós vamos conversar um pouquinho. Eu vou passar essa pessoa para a pessoa certa da WH, será entrevistado para ver se essa chamada é genuína, não é apenas um mero romantismo. Caso seja realmente uma chamada, então você será desafiado a fazer o curso sobre missões online. E quando terminar, se você ainda tiver convicção, você será encaminhado por uma base aqui no Paraguai. Ficará um tempo realmente participando de missões verdadeiras, ou seja, não é meramente teórica, vai estar ali vendo em loco como realmente alcança pessoas, como discipula. E se essa convicção continuar, então você será encaminhado para o país que Deus colocou no seu coração. Amém? Bem, nós temos um canal, Raul Nogueira Canal, que tem mais de 600 países. Todas as quartas e sextas, às 18h30, nós estamos ao vivo no YouTube. Na quarta, nós estamos trabalhando sobre aconselhamento. Na sexta, nós estamos dando continuidade a um estudo de Lucas. Você pode entrar em contato comigo, entrando lá no canal, se tiver dúvidas, faça perguntas, não é? Então, nós estamos sempre disponíveis. Mas não ligue, escreva, porque quando não está cadastrado, muitas vezes eu recuso, porque eu não sei quem é. Então, você escreve, olha, eu assisti tal vídeo, estou com essa dúvida, e nós então vamos cadastrar você e vamos ter condições de conversar, tá bem? Que você possa hoje ser impactado. Nós estamos dando continuidade a Romanos, estamos voltando. É o primeiro podcast de 2025 e vamos estar trabalhando, dando continuidade a Romanos 7. Se você perdeu os anteriores, é só entrar lá no canal e você vai ver tudo até o ponto que nós estamos. Que Deus os abençoe e nós vamos estar orando agora. Deus vivo, Deus poderoso, nós te louvamos e te agradecemos. Entendemos, Pai, que Tu és um Deus maravilhoso, vivo, único, a quem nós devemos adorar. Somos tão falhos, Senhor. Eu, pessoalmente, como marido, sou muito falho, Senhor. Necessito, Pai, da Tua graça para renovar muitas coisas, Pai. Nós sempre pensamos que estamos bem, mas nós sabemos que não estamos. Muitas vezes nós fazemos coisas que realmente desagradam o Teu coração. Então, que eu possa me tornar um melhor esposo para minha esposa, que ela possa realmente estar sendo impactada pela vida de um servo de Deus. Eu entrego a Ti o comando de todos os nossos ministérios que estamos novamente recomeçando nesse ano, cada um deles. Alguns presenciais, outros aos vivos, online, melhor dizendo, e que o Senhor possa estar direcionando, me dando sabedoria, me dando direção em cada uma das coisas que faço. Muitas vezes, Pai, nós não administramos bem o nosso tempo. Então, que nós possamos reconciliar bem o tempo, no sentido de ministério e família. Que o Senhor possa estar nos usando. Visita-nos, Pai, de forma muito clara. Dá-nos sinal da Tua presença sempre. Dá-nos, Deus, frutos maduros. É o que eu te peço em nome de Jesus.
Amém Amém. e amém. Amém. Você deve ter estranhado a minha oração, mas na verdade, quando você se envolve com o ministério, muitas vezes você rouba o tempo da família. E eu preciso ter mais sabedoria para estar conciliando a minha família e o meu ministério. Eu sei que a gente tem um leque muito grande, então a gente acaba se envolvendo em termos de tempo, mas eu tenho que ter mais sabedoria nessa área, porque a minha esposa precisa. Não é, dona Graça? Bom dia. Bom dia. O que que tem para nós hoje? Então, você estava falando, né, de se a pessoa tiver um chamado missionário, ele Uhum. deveria procurar ou a missão WH. Hum. E assim, mas assim veio na minha cabeça. Eu acho que todo mundo deveria se preparar para ser um missionário, porque o missionário, ele é missionário onde ele está. Uhum. Pode ser na sua Jerusalém, Judéia, Uhum. Samaria e Até até os os confins. confins. Muito bom. O que a gente, o que a gente está cansado de ver, né? Você sempre fala, né? Ah, nós vamos fazer um evangelismo hoje na praça. Então o pessoal leva um monte de folhetim, entrega e fala, ah, vai na minha igreja, né? Então isso não é evangelismo, isso é convidando para a igreja. Você sempre fala. E, e assim, o que a gente percebe que as pessoas não sabem levar uma pessoa aos pés de Jesus. Uhum. Porque cada um de nós somos missionários, né? Deus nos comissionou. Alguns tempo integral, Sim, outros não. outros não, né? E uma coisa muito interessante que a WH, ela foi sensibilizada nessa parte, eu achei fantástico. Porque assim, muitas vezes as igrejas hoje não têm visão mais missionária. Então, o missionário vai para o campo, então ele fica lá à mercê, né? Ele não é preparado, ele é frustrado porque ele não sabe levar uma pessoa a Cristo. Então, o que que as igrejas pensam que o missionário vai fazer lá? Vai abrir igreja? Não, se for num país perseguido. Então, não é assim. Então, assim, é muito importante que você saiba como levar uma pessoa a Cristo. A WH ela fez essa exceção que eu achei fantástica. Você pode ser um missionário sendo Profissional. um profissional. Você pode usar o teu tempo, né, como profissional e você pode estar evangelizando. Porque são pessoas que você vai estar no seu dia a dia. Mas você nunca falou de Jesus porque você, vai na minha igreja, vai na minha. A pessoa não vai na igreja. Se ela não for convertida, ela não vai. Então, o que que você precisa? Levar, aprender como levar uma pessoa a Cristo. E é tão interessante, irmãos, que E edificá-la, né? ele Discipular. edificá-la. Eu, por exemplo, eu tive problemas. Eu estava numa igreja, eu não sabia nada. A Bíblia para mim era uma colcha de retalho, porque assim, eram versículos isolados. Quando o meu esposo, que ele sempre creu nisso, ele sempre saiu pregando a palavra, ele sempre edificou pessoas. Então, assim, Deus deu esse dom para ele, tá? Então, é diferente. Mas, assim, Deus nos chamou, não foi para ficar sentado no banco. Deus te chamou para você fazer a obra que Jesus deixou. Jesus cumpriu, os apóstolos cumpriram o seu ministério. O que que você está fazendo? O ministério que Deus te deu e, o, e os dons. Tem pessoas que eu converso, qual é o seu dom? Não sei. Quer dizer, não é interessante saber. Por quê? Porque a pessoa que sabe, ela vai dar um pouquinho de trabalho. Ela vai, ela vai ficar sempre perguntando. Entendeu? Então, assim, dá trabalho. Dá Então, você, trabalho para quem? para quem vai ensinar. No caso, o pastor. É, entendeu? O pastor não quer trabalho. Então, assim, Muitos não é, querem, né? então fica um pastor de púlpito apenas, né? Então, assim, as ovelhas estão morrendo de fome, querendo fazer algo, mas não sabe, não foi ensinado. Então, assim, é triste a gente, porque Jesus ensinou os apóstolos. Os apóstolos, eles tinham seus discípulos. Paulo tinha os seus discípulos, mas eles foram embora. Lá em Efésios 2 fala que ele entregou para a igreja, colocou debaixo dos nossos pés. Então, o que que a igreja está fazendo com relação a isso?
absolutamente nada. Eu faço discipulado, eu amo fazer, porque eu estive do outro lado. Eu era ignorante, porque essa Bíblia, ela foi escondida, porque ela fala aquilo que o homem não queria que você soubesse. E o homem aceitou. Então veio as religiões comandar o mundo e ninguém questionou. Eu falei isso para minha mãe. Eu pregava para minha mãe falava assim: eu aceito Jesus, mas Maria também. Falei, mãe, tudo bem, a gente ama Maria, ela é uma mulher de Deus. Na época que ela estava, ela, ela aceitou ter um Foi uma filho. serva fiel, Ela foi uma serva, ela podia ser morta, abençoada. apedrejada. Ela creu na palavra de Deus. Então, assim, ela é uma mulher agraciadíssima, mas ela não é Deus. Ela é uma mulher, Ou seja, não é ela é um onisciente, ser humano. não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. É, também como os apóstolos também, eles não são. Eles morreram, eram de Deus, homens maravilhosos, está lá no céu. Tá? Então, quem está nos ouvindo, quem está nos direcionando é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles estão É aonde Deus. você estiver. Eles, se você quiser, se você abrir a boca, o Espírito Santo vai falar através de você. Então, assim, o que estou dizendo, eu faço discipulado, que eu amo fazer isso. Mas o que eu vejo é a ignorância do povo. Porque quando eu estava na outra religião, essa palavra era fechada. E quando eu transportava desse lado para o outro, eu não podia olhar para a O que Bíblia. que é isso de... Acho que quem está ouvindo não está entendendo transportar de um lado para o outro. É Explica porque melhor. tinha missa, né? Ah, agora você Eu falou. trabalhava na igreja. Então, o padre começava aqui, né, desse lado, ele lia um trechinho, não explicava nada, mudava para o lado de cá. Aí, quando ele ia rezar outra missa, eu tinha que mudar de novo, né? Tinha que começar aqui. Aí, sabe o que ele falou para mim? Não olha, não lê a Bíblia, é pecado. Então, essa Bíblia, agora nós não temos desculpa. A Bíblia está agora, que nem fala, né? Está perto de você, né? Uhum. Então, lá em Romanos mesmo fala isso, né? Ela está no teu coração. Então, comece a falar de Jesus, porque os dias são maus. A gente está vendo que as coisas estão cada vez pior. E assim, o que nós estamos? Quando você for encarar aquele que te salvou, o que você fez com os dons que eu te dei e o ministério? Eu não quero ser envergonhada na presença do meu Deus. Eu quero estar atenta. Então, minhas irmãs, isso aqui é lindo. Essa palavra é maravilhosa, ela é viva. A gente, hoje, antigamente, Jesus curava, os apóstolos curavam, expulsava demônio. Hoje você não vê isso, E quando vê, oba-oba, né? entendeu? É Às vezes mentira. até mentira, são pessoas compradas para dizer que ele andou, que ele falou, que ele ouviu, que ele enxergou, que ele. Mentira! Cadê o poder de Deus? Jesus foi embora, mas ele deixou o Espírito Santo. Então, assim, é muito sério, irmãos. Então, assim, não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas assim, a gente não envia um missionário para o campo sem que ele saiba evangelizar, discipular, aconselhamento. Inclusive, nós, muitas vezes em São Paulo, a gente recebia missionários na nossa casa, porque voltava do campo decepcionado, não ganhava ninguém para Jesus, não fazia nada, ficava estudando línguas. Que nem eu falei, né? Eu ia na casa de uma senhora lá, ela tinha 12 anos, ela nunca tinha levado uma pessoa a Cristo. Quando nós ensinamos para ela, essa mulher, ela renasceu, ela já era avó. Essa mulher renasceu. Então, assim, irmãos, não vá para o campo como você está dentro da igreja. Ah, eu sou missionário. Como você está? Você tem que ser treinado nesta palavra. E esta palavra vai frutificar. Me perdoa, falei demais. Bom dia. Mas eu acho Muito tão bom. importante isso. Então, é importante nós sabermos que
aquilo que as pessoas precisam saber não é só o que fazer, não é? Mas como fazer e Como? com exemplo. Sim, Eu sempre tenho batido nisso. Jesus e Paulo são grandes exemplos. Eles, teoricamente, colocavam o que fazer, como fazer, mas iam para a rua, siga com isso. iam para a vida, entrar em contato com pessoas. E os discípulos o acompanhavam e viam o que ele fazia, como ele fazia, o que ele pregava, e depois ele mandava para que eles fizessem a mesma coisa. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Infelizmente, nós não encontramos isso. Hoje nós estamos em falta, o Marcos não está, É uma pena. infelizmente, Ele acrescenta mas muito. ele realmente faz falta para a gente aqui. Sim, Bem, nós demos uma pequena parada, como eu disse, é o primeiro podcast depois é. dessa virada de A ano, gente não é? estava com saudade. E nós havíamos parado em Romanos capítulo 7, versículos de 1 a 6. Vou dar uma pequena recordada no que falamos e vamos prosseguir. Aqui no capítulo 7, nós tínhamos visto dos versículos de 1 a 6 uma analogia fantástica, onde Paulo apresenta o marido e a mulher, fala que a mulher não pode largar esse marido, casar com outro, sem que esse marido morra. Isso seria adultério. Só que esse marido é mais ou menos que igual a mim, é muito intransigente, muito crítico, muito, não é? A minha esposa É que a fala. lei, é a lei. Só que ele é a lei. Então esse marido representa o quê? A A lei. lei. E a lei não perdoa nenhuma falha da esposa. Então a esposa começa a desejar se livrar da lei, se livrar desse marido. Espero que você não faça isso comigo. E acontece que a palavra, então, nessa analogia, vai dizer o seguinte: se o marido aqui representa a lei e a mulher representa a humanidade, cada um de nós, e a única maneira dessa mulher casar com outro é terminando essa aliança, e essa aliança só termina com a morte do marido ou da esposa. Sim. Bom, se o marido representa a lei e a lei não morre, então quem tem que morrer? A mulher. Nós. Então nós morremos. Eu quero ler o finalzinho só para você entender bem clara essa analogia. Depois de tudo isso que eu falei, diz no versículo 4: Assim, meus irmãos, também vós morrestes, ou seja, lembre que aqui os irmãos que ele está mencionando são representados pela mulher, né? Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Lembra? Um dos dois tinha que morrer. A lei não pode morrer, então tem que morrer quem? A esposa, né? A mulher que somos nós, não é? Então, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Como? Por meio do corpo de Cristo. Ou seja, quando Jesus Cristo morreu, esta mulher foi colocada em Cristo. Ou seja, toda a humanidade morreu em Cristo. E se essa mulher, ou seja, a humanidade, morreu através de Cristo, se rompeu o pacto que existia entre o marido e a mulher, entre a lei e nós, para pertencerdes ao outro, ou seja, agora que morremos através de Cristo, quebramos o pacto que existia entre nós e a lei não tem mais domínio sobre nós, então agora eu posso me casar com outro, não é? E quem? Aqui fala, diz assim: morresses relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, ou seja, Jesus. Por isso que os crentes são chamados, a igreja, né? É chamada de a noiva do Cordeiro. E um dia, quando houver o arrebatamento, haverá o quê? As núpcias. E aí nos tornaremos As bodas. esposa do Cordeiro. Então ele fala, e desse modo frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne,
A mulher vivia assim e estava debaixo da lei. As paixões pecaminosas postas em realce pela lei, ou seja, o marido sempre evidenciando que a mulher estava errada, não é? Nós. Operava em nossos membros a fim de frutificarem para a morte, ou seja, nada que eu fazia antes de Cristo agradava a lei, agradava a Deus, porque a lei simplesmente simboliza o próprio Deus, que é perfeito e santo, e nós somos podres, totalmente incapazes de obedecer ao marido, ou seja, obedecer à lei. Então ele fala: agora, porém, libertados, ou seja, já que morremos através de Cristo, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Ou seja, sinteticamente, nos versículos de 1 até 6, aqui a palavra está ensinando. Se você está me ouvindo e você não tem Jesus, você ainda está debaixo da lei. Você ainda está debaixo desse marido terrível, crítico, que não perdoa nada, nenhum errinho por Inflexível. parte da esposa, é É, inflexível, não é? é. Mas quando nós nos convertemos a Cristo e Cristo entra em nossa vida, nós morremos, saímos debaixo da lei, não estamos mais sujeitos à lei. Passamos a uma nova lei, a nova lei no Espírito da vida em Da Cristo vida. Jesus, que nós vamos ver no capítulo 8. Sim. Isso significa o quê? Significa que nós agora estamos em novidade de vida e movidos agora pelo Espírito Santo de Deus e caminhando para que um dia nós possamos ter o Senhor Jesus como nosso esposo. Amém. Amém, Graça? Amém. Comentários? Nada? Não, tá certinho. O versículo 7 em diante é muito importante, Graça. Aqui diz assim, porque ele vai dar continuidade ao pensamento que ele fez agora. Sim. Que diremos, pois? A lei é pecado? Ou seja, o marido era pecado? Não. Não, é pelo Ele é contrário, perfeito. né? Ele é perfeito. De modo nenhum. Mas eu, olha só o que Paulo vai falar. Mas eu, olha, ele não é qualquer um, é Paulo falando, tá bem? Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Ou seja, quando o marido falava para a mulher, mulher, isso que você está fazendo está errado. Eu não saberia, eu como ser humano, não saberia o que é certo e errado de uma Se não forma muito tivesse a lei. clara se não houvesse a lei. Uhum. Deus colocou em nosso coração, conforme Romanos 2, que nós já estudamos, o certo e o errado. Sim. Mas, olhando a humanidade, a gente percebe que a natureza decaída não leva muito em conta isso. Só leva em conta quando, de repente, ele precisa fugir, porque ele sabe que pisou na bola e pegaram ele, não é? É. Então, ele fala: pois não teria eu conhecido a cobiça Hum. se a lei não dissera, não cobiçarás. Sim. Mas o pecado, ou seja, essa natureza decaída, podre que está em nós, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ou seja, quando de repente surge a lei e você olha para a lei, conforme nós já estudamos, eu vou dar uma olhadinha lá em Romanos 3, de novo, olha só o que diz no capítulo 3. Lá no versículo 19 diz assim: ora, é Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, o que significa? Que a partir do instante que eu tomo conhecimento de que aquilo que eu estou fazendo é errado, eu tenho que parar e pensar. Olha que Paulo fala no versículo 9. Outrora, ou seja, antes dele conhecer Jesus, como
um bom religioso que era, um cumpridor da lei, pelo menos ele tentava ser o melhor possível, mas ele nunca conseguiu, mas ele fazia o melhor. Então, ele achava que o fato dele estar circuncidado e cumprindo a lei, ele estava bem com Deus, ele estava salvo, estava tranquilo. No dia que ele partisse, estaria com o Senhor. E aquilo que ele praticava, ele pensava que daria vida a ele. Mas olha o que ele fala, que conclusão ele tem. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, quando Paulo veio a perceber o verdadeiro significado da lei, ele compreendeu que ele era pecador e digno de morte. Então, o versículo 10 diz: E o mandamento que me fora para a vida, porque ele imaginou, vai lá em Israel, pergunta para os rabinos, para o pessoal que é ortodoxo, eles acham que aquilo que estão fazendo, aquilo que estão praticando, vai dar vida. Mas Paulo chegou à conclusão: não, não, a lei não salva, a lei condena, porque você não pode cumprir a lei. Então, versículo 10 fala: E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Comentários, Graça. É, é muito interessante porque mesmo na lei humana, ela só te condena. Ela entra em ação para te condenar. Tá? Agora, se você passa num farol verde, você tá. A lei nem se mexe. A lei não passa num farol fechado, Passa no farol vermelho. vermelho. Então, assim, é a mesma coisa. Né? Então, você não consegue, porque essa lei aqui, ela é perfeita, é o caráter perfeito de Deus. Então, é vaidade, é soberba do homem achar que ele tem capacidade de cumprir a lei. Se ele for honesto, na primeira, ele vai falar: Eu estou morto. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Você consegue? Se não for pelo Espírito, jamais. Porque você é pecador. Então, não tem nada que possa fazer por você mesmo se não for Deus. Né? Então, essa lei é Eu perfeita. queria comentar Pois não. que nesses últimos dias, sem entrar em detalhes, nos deparamos com algumas posições de alguns crentes e parece que é como se Deus não enxergasse nada, né? Agisse como homem. Então, eu cheguei a confrontar uma pessoa recente que quando essa pessoa está no meio de parentes evangélicos, de pessoas crentes, ele tem um comportamento. Quando de repente ele sai e vai para casa de parentes que são ímpios, que não são cristãos, ele começa a se adaptar à nova realidade e ele assume A forma. uma forma daquele grupo. Dá a impressão que essa pessoa acha que quando ele muda de ambiente geográfico, Deus só está no meio dos crentes ali, no vendo, mas quando vai para outro lugar, Quando ele sai, Deus fica. Deus fica Deus fica. e Deus não acompanha, Deus não está vendo nada. Então, isso é uma baita de uma hipocrisia. Bom, outra coisa, tem cristãos, pessoas, né, que falam que são servos de Deus e usam até termos e falam de oração e tal, mas as coisas que fazem, e eu não vou entrar em detalhes, mostram que aquilo não bate com os princípios do Senhor. É uma mera É, religiosidade. então são pessoas religiosas. Religiosa. Então Paulo era alguém que era Era sincero, religioso. ele era sincero, um sincero religioso. Sim. Ele achava que fazendo tudo aquilo que os líderes religiosos falavam para ele, e ele tentava fazer o melhor, que aquilo lhe daria então a salvação. Mas essa frase que ele fala no versículo que 10,
E o mandamento que me fora para a vida, ou seja, ele imaginou que fosse para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, ou seja, Uhum. quando ele entendeu, isso ele não entendeu quando ele estava ainda dessa forma horrível. Ele só entendeu essa verdade quando Deus, através do Espírito Santo, tocou o coração dele, e ele reconheceu que Jesus Cristo era Deus, o único Senhor, o único meio de salvação, e convidou Cristo para entrar em sua vida. Nesse dia, o Espírito entra, Sim. ele se torna santuário do Espírito Santo. A partir daí, aquilo que estava fechado, a palavra de Deus fala, As remove, né? escamas, né? Que nem que está em 2 Coríntios, é como se tivesse um véu tampando os seus olhos. Sim, E quando a pessoa se converte, esse véu é removido. sim. Então, aí ele começa a ver, aí Paulo começou a ver que todo o tempo que ele gastou não valeu nada. Pelo Era, contrário, era lixo, né? se ele continuasse nesse caminho, ao invés de vida, E ele era sincero ele naquilo que era ele sincero. fazia. Então, Como sinceridade eu era não muito resolve, né? sincero. É, Aí, lê o versículo 11 bem, peraí. Porque o pecado, bem alto, bem. porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Hum, olha só que coisa fantástica. Fantástico. Então, a gente entende que por que que o pecado prevaleceu? Porque a nossa natureza decaída é que nos comanda. Sim. Eu vejo que está errado, Uhum. enxergo da lei que aquilo é pecado, mas eu não Não tenho consigo, condições não de consigo não pecar. não Por fazer. quê? Porque a minha natureza está acima de qualquer decisão, de qualquer vontade que eu tenha de fazer ou não fazer. Sim. E muitas vezes no começo a pessoa se esforça até estar indo, de repente ele cai no dia a dia, É volta de porque novo, não quem é? está comandando é o velho homem, é a nossa alma. E por trás o Né? E diabo, a né? alma é o centro do intelecto, vontade e emoções. Uhum. Então, se você está vivendo assim, é impossível, né? Assim, o seu eu, ele vai estar comandando. Faça isso. Tudo contrário àquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus quer na Uhum. sua vida. Então, assim, é impossível, né? Você, que nem Jesus. Até uma vez um pastor falou, né? Ah, aqui na minha igreja a gente faz cura, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Jesus não, ele transformou água em vinho. Só que, falei, meu Deus, ele não entendeu absolutamente nada, porque ali Jesus Ou estava seja, começando o ele é ministério superior a dele. Jesus porque enquanto Jesus estava transformando água em Só vinho, água em ele vinho. estava curando pessoas. É, só, Eu faço a cura, né? Tá é, bom. então, só que ali, humanamente falando, até hoje, com todo o avanço né, da tecnologia, é, qual é o homem que pode fazer H2O virar vegetal? Eu É estava vendo, impossível. estava vendo uma explicação de um Impossível. biólogo e o irmão Marcos, que Ah, trabalha exatamente nessa área, né? Eu gosto de dizer que ele é Marcos Nogueira, né? Porque ele tem dois sobrenomes. sim. Mas ele deixa bem claro, quando você pega para que aquele H2O seja mudado, a energia, aquilo tudo que será feito para depois se transformar em mineral, em E vegetal, melhor vegetal. dizendo, é algo assim que seria algo para criar o universo, quase. É, Todo assim, né? é É impossível, né? É impossível que nem fazer isso. você coloca uma pedra e fala assim, vira gente, vira gente, Não vira adianta, gente, vira gente. Ela vai virar? por mais Não esforço que vai, faça, né? por mais esforço. É a mesma forma, só que ali ele já estava começando o ministério dele como Deus, Uhum. né? Porque quem pode mudar H2O em vegetal? É o Só próprio Deus, só Criador, o próprio Criador. né? Então ali ele estava como Criador. E E ele esse achou que pastor não aquilo foi uma entendeu nada. besteira, Jesus fazer água Estupidamente. em vinho, quer dizer, para ele ele não E entendeu absolutamente nada. ele fecha o versículo 12 dizendo, e com o Sim, seguinte, a lei é santa, e é mesmo, né? sim, E o mandamento
santo, justo e bom. Então a lei é fundamentada, né? Ela é boa por excelência, mas o resultado dela é expor o teu pecado, é levar Exatamente. você à morte. Sim, Ai, então o pecado e não a lei é que expõe e engana. A lei não, a lei está ali, tranquila, passiva, sim, e você é exposto diante dessa lei pelo seu pecado. Então, na medida que você pratica o dia a dia e aquilo que está fazendo é só coisa errada, a lei que está ali, ela está simplesmente dizendo, ó, está errado, está errado, sim, está errado, não é? sim, sim, E a pessoa não tem como sair dessa. Nós vamos ver sim, isso em Romanos capítulo 8. sim. Bem, então o versículo 13 diz, pode ler para a gente, bem? Acaso o bem se me tornou em morte? De maneira nenhuma. Pelo contrário, pecado para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira Maligno. maligno. Então, acaso o bom, ou seja, a lei que é boa, santa, Sim, justa, se me tornou em morte, me ela não, matou. ela não precisou fazer nada. Quem, ela está ali passiva, não faz Passivo. nada, né? Ela só diz assim, olha, isso que está fazendo está Tá errado, errado. e se continuar, não é? Vai ser Então ele fala, de punido. modo nenhum, pelo contrário, o pecado, ou seja, quem está em ação, quem está, assim, de alguma forma dinâmica, é o pecado que está em mim. Então é o meu pecado exposto diante da lei Também. que vai chegar à conclusão, estou morto. Então ele fala, de modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, ou seja, a lei, Sim, usou, causou minha morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Ou seja, sim, quando eu olho a lei, eu vejo que aquilo que eu faço é maligno. E nada que não seja absolutamente santo pode estar na presença de Deus. sim. E se não pode estar na presença de Deus, como que eu posso ser salvo? Essa é a grande questão, pessoal. Essa é a grande questão que eu quero falar com você. Se você é honesto com você mesmo, mesmo sendo um pecador, a gente muitas vezes reconhece que é certo e errado, você tem que olhar para os 10 mandamentos e perguntar: eu passo em algum deles? Não passa em nenhum. E se você não passa em nenhum, a palavra de Deus, se você Tropeçar. tropeçar num só ponto da lei, você já está condenado. Nós passamos, nós somos reprovados em todos. Então, a grande questão é que ele fala aqui no versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, É totalmente contrário a nós. vendido à escravidão do pecado. Você, Uhum. você reconhece isso? Você que está me ouvindo agora, você reconhece que você tem uma natureza decaída e que você por várias vezes falou, não vou fazer mais isso, e está com sinceridade no seu pensamento, mas, poxa vida, estou fazendo de novo. Porque a tua natureza é superior, é mais forte do que a sua vontade. Se você não tiver alguém que te ajude a desconstruir os valores errados e começar a mudar, você vai terminar os seus dias longe de Deus, no lago de fogo e enxofre. Não é bom, né? Não é bom. Por toda a eternidade. Então, o que eu queria colocar para você hoje é o seguinte: eu não sei onde você está, se você está aqui no Brasil, em qual estado, ou está em outra parte, em outro país. Mas não importa onde você esteja, a natureza humana é exatamente igual. Se você entender essa mensagem desde o capítulo 7, versículo de 1 até agora, e percebeu que
você não tem condições de agradar a lei e que se você morre do jeito que está, estará longe do Está Senhor condenado. e que não tem religião nenhuma que pode Posso mudar a te sua salvar. vida, nem igreja, nem intermediário humano vivo ou morto, nem você próprio se pode se autorresgatar, não há segunda chance. Tudo mentira. A palavra fala em Hebreus 9:27, ao homem Foi está ordenado ordenado morrer uma uma só só vez vez. e Depois depois disso, disso, o juízo. juízo. Mas o que Jesus fala? É verdade vos digo, quem ouve a minha palavra E crê. e crê Acredita. naquele que me enviou, que é Deus o Pai, Tem tem. Não é pode ser que você tenha, quem sabe, se você fizer isso aqui, não. Tem a a vida vida eterna. eterna. Não entrará em juízo, Mas mas passou passou da da morte morte para a para a vida. vida. Você gostaria de aceitar esse desafio de ter uma experiência com Jesus agora? Se você está assistindo esse vídeo e essa palavra, isso que foi exposto não por mim, mas eu apenas sou um mero instrumento do Senhor. Se você Pelo entender que você é Espírito. pecador, que nenhuma religião pode mudar a sua vida, se você já tentou de todas as formas, você continua exatamente igual. Então eu quero falar com você. Você pode mudar agora. Simplesmente você tem que reconhecer que é pecador, miserável e o seu destino é estar longe de Deus, que é santo. Mas se você entendeu que Jesus é Deus e o único nome pelo qual importa que você seja salvo, então você só tem que se reconhecer como pecador, se arrepender de todos os seus pecados e convidar Jesus para ser seu Senhor e Salvador. Eu vou pedir para a Graça orar por você agora. E depois eu vou fazer uma oração de entrega. E se você está aí e ainda não tem certeza da sua salvação, mesmo que você frequente uma igreja até 50 anos, se você não nasceu de novo, você continua morto. Só em Cristo temos vida. Você ora por qualquer pessoa que vai assistir. Eu gostaria de acrescentar uma coisa que você sempre fala, que pecado é errar o alvo, né, da vontade de Deus para a sua vida. Então, se você é um errador de algo, né, da vontade de Deus, é só você simplesmente fazer uma oração de coração, porque Deus conhece você por dentro e por fora. Não Deixa eu adianta dar o você. conteúdo disso que muitas pessoas não vão entender o que Tá, você tá falou. bom. Quando havia esporte e as pessoas lançavam uma flecha, um dardo em um alvo, ele não acertava o centro, o juiz da prova gritava Pe- pecado, Pecado. ou seja, errou o alvo. E todos nós Somos somos erradores de erradores de alvo, algo. como a Graça disse. Da vontade de Deus para a Então, nossa eu vida. não consigo fazer 100% a vontade de Deus. Sim. Então, eu estou simplesmente em pecado. E se essa é a realidade, você precisa nascer de novo em Cristo. Amém. Então, senhora, Deus vivo, Deus poderoso, em Sua presença, Deus, nós estamos colocando diante do Senhor essa vida, Senhor, que possivelmente Deus esteja ouvindo agora e ela tem o desejo de conhecer a Cristo como único e suficiente Salvador. Que hoje seja dia de salvação, porque a Tua palavra diz que um pecador salvo é alegria no céu e na terra. É maior do que você ganhar o mundo inteiro. Então, Deus, que essa pessoa, Deus, verdadeiramente tenha se arrependido dos seus pecados, porque ele é um errador de alvo. Mas agora ele vai conhecer o Deus da palavra, a palavra de Deus, e ter experiência com o Deus da palavra. Então, Deus, que o teu Santo Espírito possa agir na vida dessa pessoa e que ela possa, Deus, um dia morar eternamente com o Senhor. Então, Deus, eu entrego em tuas mãos a vida desta pessoa e já te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. então, querido, querida, se eventualmente você
gostaria de ter uma experiência pessoal com Cristo. Ore de coração. Diga: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Minha vida é vazia, meu destino é vagar. E isso não tem poesia mesmo. Isso não vale nada. Eu sei que eu tenho feito coisas que entristecem o teu coração. Já tentei mudar, mas não consigo. Mas eu entendi que essa minha natureza está me arrastando para a morte. Então, hoje, Senhor, realmente declarando que Jesus Cristo é o próprio Deus, Criador do universo, que se fez homem e que foi na cruz do Calvário, recebeu nele todos os meus pecados. Ele morreu a minha morte e ressuscitou. Está vivo. Ele é o único nome pelo qual importa que eu seja salvo. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Entra agora, Senhor, no meu coração e faz de mim uma nova criatura. Eu creio que a partir de hoje todos os meus pecados foram perdoados, passados, presentes e aqueles que nem fiz ainda. E eu fui feito filho de Deus. Me tornei santuário do teu Espírito Santo. O Senhor me deu dons e me deu ministério. E me deu a vida eterna. Obrigado, Senhor, por essa nova vida. E me envolvo numa igreja local séria, Senhor, para que eu possa te conhecer mais e crescer. Eu te peço isso em nome do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Meu querido, minha querida, se você fez esta oração de coração, e Jesus não é mentiroso, e como ilustração ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Então, hoje você pertence à família de Deus. Procure uma igreja perto da sua casa. Se estiver aqui em Campinas, entre em contato conosco, para que a gente possa encaminhar você para uma igreja sadia e que pregue realmente a palavra de Deus. Nós vamos estar encerrando, pedindo que realmente Deus possa abençoar a tua vida e que o Senhor possa também estar comigo no nosso ministério. E eu vou pedir para a Graça encerrar com a oração. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou, nos lavou, nos limpou de todo o pecado. Toma conta da nossa vida, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Cuida física, espiritual e emocional. Sabemos, Deus, que somos pessoas amadas pelo Senhor. Somos livrados, Senhor, dia após dia. E o Senhor nos conduz. Nos abençoa, Senhor, física, espiritual e emocional. A cada dia, os nossos filhos, netos, a tua igreja, Senhor, espalhada pelo mundo inteiro, e os pastores, os missionários que estão espalhados pelo mundo inteiro. Cuida da tua igreja, Senhor. Nós a entregamos em tuas mãos, Senhor. E já te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. No nome poderoso e santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, se inscreva em nosso canal, Raul Nogueira Canal. E lembre-se, toda quarta, toda sexta, nós estamos ao vivo no YouTube. Esteja com a gente. Que Deus abençoe. Amém.